Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu trabalhava como zelador em uma escola estadual de ensino médio por quase 5 anos, e geralmente ficava no turno da noite. Eu chegava por volta das 22 horas e ficava até pouco antes do sol nascer, quando os ônibus começavam a chegar. No início eu realmente gostei do trabalho. Eu não tinha que lidar com os alunos correndo pelos corredores, professores reclamando de coisas, ou com qualquer pessoa, na verdade. O silêncio não me incomodava, e eu gostava de ficar sozinho para fazer meu serviço. Mas com o passar do tempo, comecei a notar quão diferente a escola parecia à noite comparado ao dia. Não era apenas quieta, parecia morta. O prédio rangia e gemia como se estivesse respirando, e quando você é a única pessoa ali, até o menor som te deixa nervoso. Você ouvia um armário abrindo sozinho ou os canos batendo nas paredes, e seu cérebro fazia você pensar que eram passos. Eu aprendi a ignorar muito disso, mas uma parte da escola que eu nunca me acostumei de verdade era o porão. A escola era antiga, construída na década de 1950, e o porão ficava abaixo de metade dela. Não era bem acabado como as salas de aula. Era um labirinto de concreto de depósitos e corredores longos e estreitos, com canos e fios pendurados no alto. Algumas salas estavam cheias de mesas velhas, outras tinham caixas de livros didáticos desatualizados, outras ainda tinham móveis quebrados empilhados. Sempre cheirava a úmido e mofo lá embaixo. As luzes fluorescentes uniam e piscavam quando ainda funcionavam. Muitas vezes você tinha que trazer uma lanterna só para ver para onde estava indo. Quando eu comecei, um dos zeladores mais antigos me disse para evitar o porão a menos que eu tivesse absolutamente que ir lá. Ele disse que não valia a pena o trabalho e brincou que era mal assombrado. Eu ri junto, mas mesmo naquela primeira semana, notei quão inquieto eu me sentia naquela parte do edifício. Era como entrar em um mundo diferente comparado aos corredores claros no andar de cima. Havia noites em que eu passava pela porta do porão e sentia um calafrio só de olhar, mas normalmente eu não precisava ir lá, então eu evitava isso sempre que possível. Uma noite, depois de cerca de 2 anos no trabalho, eu tinha uma lista de tarefas colada no meu carrinho, e uma delas era trazer um conjunto de cadeiras dobráveis para um evento. Eu gemi assim que vi, porque o único lugar onde aquelas cadeiras ficavam era no porão. Eu lembro de ficar no topo da escada do porão por um bom tempo, apenas debatendo se eu poderia perguntar ao meu supervisor se podia esperar até de manhã. Mas eu não queria parecer preguiçoso. Então peguei minha lanterna e abri a porta pesada. A escada ecoou a cada passo que eu dava, como se minhas botas estivessem muito altas. Cheguei embaixo e acionei o interruptor, mas apenas algumas luzes do teto acenderam. Elas deixaram a maior parte do corredor na escuridão. Juro que cheirava a cimento molhado lá embaixo. Liguei minha lanterna e comecei a andar. As cadeiras deveriam estar na segunda sala de armazenamento à esquerda. A primeira sala estava cheia de mesas velhas empilhadas até o teto. A segunda porta estava meio enferrujada e rangeu como unhas num quadro negro. Quando a abri, o quarto cheirava a poeira e lustramóveis. As cadeiras dobráveis estavam empilhadas contra a parede em pilhas irregulares. Abaixei-me e comecei a puxá-las para fora, tentando carregar o máximo que pudesse de uma vez, para não ter que fazer tantas viagens. Eu tinha acabado de pegar 4 quando congelei. De algum lugar lá fora no corredor, eu ouvi um som suave de arrastar, como se alguém estivesse deslizando lentamente o sapato no chão. Prendi a respiração, ainda curvado com as cadeiras nos meus braços, ouvindo o mais atentamente que pude. O som parou. Eu me endireitei e coloquei a cabeça para fora no corredor, apontando a lanterna para os 2 lados. O feixe cortava a escuridão, mas não havia nada ali. Meu coração estava batendo nos meus ouvidos. Fiquei ali pelo que parecia uma eternidade antes de finalmente dizer a mim mesmo que provavelmente eram apenas os canos, ou talvez eu tivesse movido uma cadeira sem perceber. Eu carreguei a primeira leva por corredor, em direção às escadas, e enquanto caminhava, de repente senti uma corrente de ar frio contra meu rosto.
Era tão fora de lugar que me fez parar no meio do passo. O porão sempre estava quente e abafado, sem janelas e sem movimento de ar. Pareceu que eu tinha passado por um freezer aberto. Acendi minha lanterna e olhei pelo corredor, mas nada parecia diferente. Sacudi a cabeça, coloquei as cadeiras no pé da escada e voltei para pegar mais. Quando entrei no depósito de novo, algo parecia errado. A pilha de cadeiras parecia diferente de alguma forma, como se tivessem se movido enquanto eu estava fora. Eu franzi a testa para elas, tentando lembrar exatamente como elas estavam inclinadas. Eu finalmente disse a mim mesmo que estava sendo paranoico e peguei outra carga. Desta vez, quando me virei para sair, eu ouvi de novo. Um baque, seguido de um som de raspagem, veio de mais adiante no corredor do porão. O feixe da minha lanterna tremeu na minha mão quando eu mirei naquela direção. Uns 6 metros adiante, uma das portas das salas de aula, que deveria estar bem fechada, estava entreaberta. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que eu não tinha tocado naquela porta. A escola era trancada todas as noites e ninguém deveria estar lá além de mim. Fiquei frio na porta do depósito, olhando fixamente para aquela porta entreaberta. Cada parte de mim gritava para largar as cadeiras e correr para cima. Mas eu fiquei lá. Eu disse a mim mesmo, talvez a porta tivesse se soltado, ou talvez quando eu abri a outra, a pressão do ar tivesse mudado. Eu me agarrei a essas desculpas como uma tábua de salvação. Eu carreguei as cadeiras rapidamente para o corredor, então voltei com a minha lanterna em uma mão, de mãos vazias dessa vez. A porta com a freixa entreaberta ainda estava lá, aberta o suficiente para alguém espiar. Minha garganta secou. Eu me arrastei em direção a ela, lentamente, cada passo ecoando. Quando estava perto, eu gritei, "Olá, tem alguém aí?" Minha voz falhou, e sou pequena no Barão Empírico. Não responderam. Engoli em seco, e empurrei a porta para abrir rápido com a mão livre e iluminei o interior com a lanterna. A sala estava vazia, apenas restos empoeirados de equipamentos de ciência, caixas empilhadas, teias de aranha nos cantos. Eu entrei por um segundo, coração acelerado, ouvindo algum som. Foi quando eu ouvi de novo um arrastar de pés, mas desta vez foi atrás de mim no corredor. Eu me virei e apontei a lanterna, com o feixe cortando o corredor. Nada, apenas sombras e concreto, mas eu senti aquela pressão pesada que você sente quando sabe que está sendo observado. Minha pele começou a arder por todo o corpo. Eu não me importava mais com as cadeiras. Eu recuei lentamente, mantendo a lanterna apontada para o fundo do corredor, e segui em direção às escadas. Quando cheguei à escada, peguei as cadeiras que eu tinha deixado e as carreguei subindo de 2 em 2 passos. Não parei até voltar para o corredor principal no andar de cima, ofegante. Eu encostei na parede, suando, mesmo que a escola estivesse fria. Eu disse a mim mesmo que estava imaginando coisas. Talvez fossem ratos ou canos de água, mas eu não consegui explicar a porta entreaberta. Eu tranquei a porta da escada atrás de mim, mesmo que eu não devesse, e não voltei para dentro pelo resto da noite. Uma semana depois, eu estava limpando o corredor logo acima da escada do porão quando ouvi de novo 3 batidas altas, uniformemente espaçadas, como se alguém estivesse batendo na parede com o punho. O esfregão escorregou de minha mão, água espirrando no chão. Eu congelei e escutei. Então ouvi a porta do porão chacoalhar, como se alguém estivesse empurrado do outro lado. Meu sangue gelou. Eu não tinha aberto ela. Fiquei ali segurando o cabo do esfregão até que o som parou. Depois daquilo, me recusei a descer para o porão sozinho. Se algo fosse necessário de lá, eu esperava até que outro zelador estivesse presente. Eu nunca contei aos outros o que eu ouvi, porque sabia que iriam rir ou me dizer que era o tal gente, mas eu sei o que eu senti e sei o que eu ouvi. Até hoje, quando penso naqueles passos lentos e arrastados atrás de mim, sinto enjoo no estômago. Trabalhei como zelador em um colégio particular por 3 anos. Eu era o cara mais novo da equipe, então na maioria das vezes eu ficava preso com os turnos noturnos. O prédio era enorme, 4 andares e 2 ginásios. E à noite, quando estava vazio,
Parecia um labirinto gigante. A regra era ir andar por andar, cômodo por cômodo, desligando luzes, esvaziando o lixo e trancando portas. Geralmente demorava a noite toda para cobrir tudo, e se você tentasse apressar, esquecia alguma coisa. Uma sexta-feira à noite, eu estava trabalhando sozinho, porque um dos outros zeladores tinha dado atestado. Normalmente, trabalhávamos em duplas, então eu não estava acostumado a ser o único de plantão. No início, o turno era normal. Eu comecei no primeiro andar, esvaziando as lixeiras, limpando superfícies e varrendo os corredores. As luzes em alguns dos corredores mais antigos tremeluziam, o que fazia as sombras pularem, mas eu disse a mim mesmo que era apenas o prédio se acomodando. Por volta da meia-noite, subi até o terceiro andar. Aquele andar sempre me deu uma sensação ruim, porque era mais silencioso que os outros. Tinha muitas salas de aula antigas que não eram mais usadas, algumas permanentemente trancadas, e outras eram apenas depósitos cheios de livros empoeirados, móveis quebrados e equipamentos antigos de laboratório. Enquanto eu caminhava pelo corredor, passei pelos armários. O clique metálico das portas e o eco das minhas botas contra o piso me fizeram pular algumas vezes. Eu ficava me lembrando que era normal. Eu estava na metade da limpeza de um dos corredores principais quando notei que uma porta, a uns 2 metros de distância, estava aberta. Isso me impressionou imediatamente, porque eu já tinha verificado todos os quartos mais cedo naquela noite, e cada porta tinha sido trancada. Meu primeiro instinto foi passar por ela rapidamente e ignorar, mas algo me fez parar. Coloquei meu esfregão contra a parede e caminhei lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A porta era uma daquelas portas antigas de sala de aula de madeira, com uma janela quadrada de vidro. Eu a abri lentamente, iluminando o interior com minha lanterna. A sala parecia vazia. As mesas estavam empilhadas ao longo das paredes, e caixas estavam nos cantos. Nada parecia fora do lugar à primeira vista, mas depois percebi que uma das caixas, perto da parede do fundo, tinha sido movida. Estava inclinada, não alinhada com as outras, e havia marcas de arranhões no chão, como se tivesse sido arrastada pelo piso. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que tinha trancado aquela porta antes, e eu sabia que eu não tinha movido a caixa. Eu disse a mim mesmo que provavelmente não era nada, apenas minha imaginação pregando peças porque eu estava cansado. Eu fechei a porta e voltei para esfregar, mas minha mente continuou vagando para aquela sala. Eu ficava pensando que deveria verificar as janelas. Talvez um aluno tivesse entrado de alguma forma, mas todas as janelas estavam trancadas por dentro, e as portas do corredor também estavam trancadas. Tentei me livrar da sensação de estar sendo observado, e me concentrei na limpeza. Depois de terminar aquele corredor, fui descendo até a escada para ir para o segundo andar. Enquanto eu passava por aquela mesma sala de aula novamente, meu coração quase parou. A porta estava escancarada. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu sabia que a tinha fechado antes. Aproximei-me lentamente. Olhei para dentro e a sala parecia normal, exceto que a caixa agora tinha sido movida para o centro do chão. Meu pulso estava acelerado. Eu sussurrei: "Olá? Tem alguém aqui?" Minha voz soou minúscula no vazio do prédio. Eu esperei, mas houve silêncio. E então, do fundo da sala, ouvi um som lento de respiração profunda. Nem uma lejada de vento ou um cano. Era alguém tentando ficar quieto, mas se certificando de que eu pudesse ouvir. Tentei me convencer que eram estudantes se escondendo, pregando uma peça, mas como eles teriam entrado? Eu era o único que deveria estar lá, e todas as portas estavam trancadas. Bati a porta fechada e corri pelo corredor até a escada. Meu coração estava martelando e o suor escorria pelas minhas costas. Fiquei pressionado contra a porta da escada, ouvindo. Pensei em ligar para meu supervisor, embora odiasse incomodá-lo no meio da noite. Finalmente, eu liguei. Quando ele atendeu, eu levantei a voz e contei o que estava acontecendo, tentando manter minha voz firme. Ele disse que estaria lá em 20 minutos. Aqueles 20 minutos pareceram horas. Fiquei o mais longe possível daquela sala, espiando por cima do ombro a cada segundo. Finalmente, ele chegou. Nós somos juntos novamente.
Ele tinha uma lanterna grande e foi direto para a sala de aula. A caixa ainda estava no meio do chão. Nós verificamos todos os lugares. Os armários, sob as mesas, atrás das carteiras. Não tinha nada. Ele sugeriu que eu estava apenas cansado ou imaginando coisas. Eu não discuti, mas eu sabia o que eu tinha ouvido. Aquela respiração lenta e pesada. Tentei terminar o resto do meu turno com ele lá, mas eu continuei olhando para aquela sala de aula. O corredor parecia mais frio e opressor do que nunca. Mesmo varrendo e esfregando, não me distraía. Cada vez que eu passava pelo armário, eu esperava que ele se abrisse. Cada rangido do piso me fazia pular. Terminei o turno e fui embora, mas toda vez que eu pensava nisso, meu estômago embrulhava. Comecei a tomar mais precauções. Me certificava de que todas as portas estavam trancadas quando eu passava. Eu mantinha minha lanterna apontada para o chão e ficava perto da escada se precisasse passar por aquele corredor. Meses depois, eu tive outro turno noturno sozinho. Eu evitei aquele terceiro andar pelo máximo de tempo possível. Quando finalmente tive que subir, eu me movi o mais rápido que eu pude. Eu continuei pensando que ia ouvir novamente. A sensação de estar sendo observado não desapareceu. Mesmo quando eu estava em uma sala longe daquela sala de aula, sentia que estavam me olhando. Cada rangido do piso me fazia pular. Terminei o turno e saí, rapidamente, nunca olhando para trás. Eu me recusei a trabalhar naquele andar sozinho. Mesmo anos depois, eu evitei isso sempre que pude. Eu nunca descobri se tinha sido um estudante se escondendo ou algo pior. Mas eu nunca vou me esquecer do som daquela respiração vindo de uma sala de aula que deveria estar vazia. Eu ainda posso ouvir isso na minha cabeça às vezes. Trabalhei como zelador noturno em um colégio estadual antigo por 2 anos. A pior parte do trabalho sempre foi o auditório. Era enorme, com 3 níveis de assentos, um grande palco e cortinas longas e pesadas que pendiam do teto. Durante o dia, parecia normal, mas à noite, quando o prédio estava vazio, parecia que você estava entrando em um lugar completamente diferente. Mesmo com as luzes acesas, havia sombras em cada canto que pareciam mais escuras do que deveriam ser. O som se comportava de maneira estranha lá dentro. Se você deixasse cair uma vassoura, o eco se estendia e saltava, tornando difícil dizer exatamente de onde o som tinha vindo. Na maioria das noites, eu deixava o auditório por último, porque odiava entrar lá. Havia algo sobre aquele lugar que sempre fazia minha pele arrepiar. Perto do fim do inverno, um ano, tive que limpá-lo mais cedo do que o habitual, porque ia ter uma peça na manhã seguinte. Eu cheguei por volta da meia-noite, arrastando meu carrinho atrás de mim. A porta lateral rangeu alto quando eu a abri, e quando ela bateu atrás de mim, o eco viajou pela sala vazia. Eu comecei varrendo os corredores entre os assentos. As cadeiras eram daquelas antigas, de assentos dobráveis de metal, aparafusadas ao chão em algumas fileiras, e em outras elas eram soltas. Enquanto empurrava a vassoura, eu ouvia o som de raspagem ecoando nas paredes e no teto. Depois de alguns minutos, achei que tinha ouvido outra coisa. Era fraco no início, como um farfalhar suave vindo do palco. Eu congelei, pensando que talvez um adereço tivesse caído, mas quando olhei, o palco estava vazio. Balancei a cabeça e disse a mim mesmo que não era nada. Continuei varrendo. Poucos minutos depois, ouvi de novo. Desta vez foi mais distinto. O som de passos lentos através do palco. Parei de varrer e olhei em direção ao palco. Eu podia ver os adereços empilhados nos cantos. Nada se moveu, mas o som era real. Minha respiração ficou rasa. Subi lentamente os degraus do palco, iluminando atrás das cortinas com a lanterna. Havia cordas, roldanas, cadeiras velhas e cenários pintados empilhados contra as paredes. Tudo estava coberto de poeira, e o feixe da minha luz fazia a poeira dançar como se estivesse se movendo. Eu não conseguia me livrar da sensação de que alguém ou alguma coisa estava por perto. Eu saí do palco, dizendo a mim mesmo que era apenas o prédio se acomodando, talvez um rato nas vigas, mas a sensação não foi embora. Continuei varrendo pelos corredores, tentando terminar o mais rápido possível. Minha mente continuava voltando ao palco. O som daqueles passos lentos repetia na minha cabeça,
mesmo que eu não os ouvisse mais. Eu terminei de varrer o nível inferior e comecei a esfregar. Enquanto empurrava o esfregão pelas fileiras, achei que vi uma sombra se mover através do segundo nível de assentos. Movi minha lanterna em direção aos assentos, mas não havia nada lá. Tentei dizer a mim mesmo que era um truque de luz. Mantive minhas costas contra a parede enquanto me movia, sentindo como se alguém estivesse atrás de mim. Eu tinha quase terminado de limpar o piso principal quando ouvi de novo um sussurro. Eu não conseguia entender as palavras, mas era baixo e vinha dos assentos da bacalta acima de mim. Meu coração estava agora martelando. Minhas mãos tremiam, fazendo a lanterna balançar. Eu queria correr, mas não corri. Eu tinha que terminar o trabalho. Disse a mim mesmo que era alguém de fora, ou talvez um zelador que havia esquecido algo, mas eu sabia que eu estava sozinho. Continuei esfregando lentamente, meus ouvidos se esforçando para captar qualquer ruído. O sussurro continuou, quase como se estivesse se aproximando. Tentei gritar, mas estava tão nervoso que minha voz saiu fraca. Não houve resposta, apenas o eco da minha voz. Terminei de limpar o piso principal e comecei a limpar o palco em si. Os degraus para subir pareciam intermináveis, e toda vez que eu movia minha lanterna, achava que tinha visto algo bem na borda do feixe. Às vezes era o balançar de uma sombra, às vezes era só a minha imaginação. Quando cheguei ao palco, olhei para a borda do piso principal. Os assentos se estendiam para trás na escuridão. Eu iluminei a lanterna na bacalpa e, por um momento, achei que tinha visto uma figura sentada lá. Apenas uma silhueta. Mas quando pisquei, ela sumiu. Disse a mim mesmo que era uma cadeira ou um casaco, mas a sensação não me deixou. Comecei a tirar o pó e mover os adereços, tentando me concentrar em algo físico. O sussurro voltou muito mais claro desta vez. Parecia alguém falando o meu nome, quase diretamente atrás de mim. Eu me virei tão rápido que a lanterna quase escorregou da minha mão. O palco estava vazio. Nada. Os adereços ainda estavam empilhados no mesmo lugar e as cortinas não se moveram, mas eu sabia que não tinha imaginado a voz. Eu recuei lentamente com meu coração acelerado e me movi em direção à porta lateral. Parei na beira do palco e escutei. Eu podia ouvir passos suaves nos níveis superiores, se movendo lentamente pela bacalta. Eu disse a mim mesmo que era impossível. O auditório estava trancado. Ninguém mais deveria estar lá. Os passos continuaram, parando e começando, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro e me observando. Finalmente corri para a porta, agarrei a maçaneta e puxei-a aberta. O ar frio da noite me atingiu como uma parede e senti alívio, mas ainda podia ouvir o eco fraco de passos acima, desaparecendo lentamente. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase não consegui trancar a porta atrás de mim. Encostei nela, recuperando o fôlego, sentindo o suor escorrendo pela minha fronte. Eu não voltei para dentro naquela noite. Na manhã seguinte, tentei contar a outro zelador sobre o que aconteceu, e ele riu de mim, dizendo: "É um prédio antigo, provavelmente só se acomodando ou coisa assim." Mas eu não fiquei convencido. Aquela voz sussurrando, meu nome sendo chamado tão suave e deliberadamente, e os passos andando acima de mim, eu senti no ar ao meu redor. Semanas depois, aprendi que anos atrás, um professor de teatro morreu repentinamente naquele auditório durante um ensaio. Ataque cardíaco, bem no palco, na frente dos estudantes. As pessoas diziam que às vezes você podia ouvi-lo andando no palco à noite ou ouvir sussurros nos assentos. Tentei me convencer de que era uma história, que os sons eram normais para um prédio antigo, mas a forma como a voz sussurrou meu nome e os passos ecoaram, eu nunca poderia esquecer. Talvez eu estivesse ficando louco? Não sei. Depois daquela noite, me recusei a limpar o auditório. Eu pedi demissão daquele trabalho pouco tempo depois. Mas vezes por outra, mesmo quando havia outras pessoas no prédio, eu sentia a mesma pressão fria no auditório e a mesma sensação de estar sendo observado. Eu sei que o que eu experimentei era real, pelo menos real para mim. Eu não tive nenhum tipo de episódio de esquizofrenia ou algo do tipo. Então tudo isso ainda me deixa perplexo até hoje. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.